Porque ele vive. Para dentro da terra significa para dentro da? E por conta disso o povo de Israel perdeu a batalha. Vou lá a família toda. Você está entendendo o que acontece com uma pessoa que ela está fazendo coisas ocultas, mesmo que seja bem pequenininho, porque não existe pecado pequeno, existe pecado grande diante de Deus, tudo é pecado. Mas não larga, não deixa, continua com aquele negócio escondido. E às vezes na mínima coisas ela não percebe que trouxe coisas malditas para dentro de casa, que trouxe maldição para dentro da casa e está perdendo a batalha. Poxa, mas ontem eu tive uma grande conquista, ontem eu tive uma grande vitória. Por que agora eu perdi hoje? Se ontem eu tive uma grande vitória, o povo de Israel teve uma grande vitória. O povo de Jericó não era um povo qualquer. Lembra-se que era uma muralha muito poderosa, que eles derrotaram por causa da sua obediência. Só que logo após uma grande vitória, de uma vitória que podia ser tão minúscula para eles ganharem, tão inferior que eles não fizeram nem questão de levar todo o exército, eles perderam a batalha. Quando eles perderam a batalha, eles foram perceber o que é que está acontecendo de errado. Eles foram procurar saber o que é que está acontecendo de errado. E tem pessoas que sabem que está errado, mas não querem se consertar. Ou seja, tem pessoas também que não procuram saber por que está dando errado. Aonde é que está errado na minha vida? Como é que essa coisa não está dando certo? Quem está entendendo? Acã ficou caladinho, não falava nada, ficava lá dentro, o povo perdendo a batalha, todo mundo morrendo. Ele lá. Só que assim, entenda uma coisa. Todo erro, sabe aquela que minha esposa falou que não tem consequência? Todo erro que nós cometemos, uma hora ele vem à tona. Ele não vai ficar em oculto. Ele não vai ficar em oculto. E essa tona vai ser a consequência. Ele estava em oculto e aquele que estava com ele não falaram nada. Mas o próprio Deus foi lá e revelou. Porque a gente tinha que ver à tona. Você sabe quando você está tudo ajeitadinho aqui, está vendo que as coisas estão erradas? Começa a orar para Deus, que Deus vai começar a te mostrar. Se tu está certo, vai te mostrar onde é que está errando. E quem é que está errando dentro da tua casa. Lembra-se de uma coisa: essas coisas estão erradas porque estão trazendo maldição. Quando ele trouxe a maldição para dentro da casa, eles foram derrotar. Quem está entendendo? Vamos lá. Não vamos ficar nervosos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Acã, da tribo de Judá, era o tipo de líder da tribo de Judá. E o pecado veio de quem menos espera. Só que, além de o pecado de desobediência, veio o pecado da mentira. Porque ele fez o que? Ele escondeu. Desobediência, mentira e do erro. Todas as vezes que nós tentamos fazer algo oculto, Deus parece que vai escrevendo assim, ó. Uma hora eu vou te denunciar, uma hora eu vou te denunciar, uma hora eu vou te denunciar. Porque muitas das vezes nós estamos falando, por que Senhor eu estou passando por isso? Por que Senhor eu estou passando por isso? O Senhor está dizendo, por quê? Sabe o que é que eu te lembro? O que tu trouxe de despojo para dentro da tua casa dele? Que não competia com a obra de Deus, que não competia com os princípios de Deus, que não competia. Sabe quando tu compra uma bicicleta roubada, sabendo que é roubado? Mesmo assim tu compra? Não, mas eu comprei do cara, não precisa saber de onde veio, mas tu comprou dentro da tua casa. É dessa mesma forma foi o caso de Acã. Ele trouxe algo que era o quê? Maldito para dentro da. Ele não quis se despojar. E o que foi que aconteceu com Acã? Quem sabe o que aconteceu com Acã? É? Primeira amiga. Castigado. Falei que foi o que eu quero ouvir, todo mundo ficando assim. Castigado. Morto. Tiveram que se despachar ele junto com a sua maldição. Junto com a família dele foi apedrejado. Vamos lá. Vamos onde eu quero chegar. Os filhos
de Israel cometeram, mas quem tombou foi Acã. Vamos lá. Princípio da responsabilidade coletiva. Um homem pecou, a nação inteira sofreu a consequência. Quando se fala de pecado, entenda uma coisa: os dois têm que estar na presença. E se um estiver pecando, ele vai estar trazendo maldição. Mas se esse não for conhecedor e não tiver a presença, ele não vai estar trazendo maldição, porque ele é ignorante. E Acã era ignorante? Não. Então ele trouxe maldição para toda a fã. E Olha, foi. você está tão ligada na palavra que ela está nem sabendo nem responder. Eu estou aprendendo, mano. Tem misericórdia, Mas Jesus. quando ele falar isso, já sabe. Entenda uma coisa. Por que Acã, sabe que lá dentro daquele grupo lá existiram várias tribos. Mas por que no caso de Acã, todas as tribos sofreram consequência? Por quê? Porque eles eram uma família aliançada com Deus. Está entendendo? Então a tua família, ela é aliançada com Deus, então por isso vão sofrer consequência por causa do erro e do pecado oculto. Quando eu estou falando do pecado oculto, é aquele erro que nós cometemos e continuamos cometendo escondido e não falamos nada. Ocultamos. Não é aquele erro que nós cometemos e falamos, não, cometi erro. Eu vou me reconciliar porque eu cometi tanta não é isso. Não é porque a Acã ficou lá, não se reconciliou, ficou caladinho, não falava nada. No outro dia estava lá com seu pecado, no outro dia estava lá com seu erro, foi assim todo o tempo fazendo, a ponto de derrotar a sua própria fã, destruir a sua própria família. Bora lá. Acã não pecou só com a ganância, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, ou seja, ele roubou, ele mentiu e ele contaminou todo o acampamento. Olha só, o que ele fez? Ele mentiu, ele roubou, ainda fez contaminar toda a sua fama. E às vezes a gente pensa que é brincadeira. Às vezes a gente pensa que é brincadeira. Você acredita que o pecado de um sacerdote é mais forte do que o de uma mulher? Nós falamos sacerdote porque ele tem como prioridade ser o sacerdote da casa. Quando ele peca, a maldição vem mais forte do que quando a mulher. O pecado do sacerdote é bem mais forte que o da mulher na sacerdotisa. Porque ele tem a mulher, a obrigação da mulher é de ficar na casa, mas a obrigação do sacerdote é ser o sacerdote, a proteção. Identificação é diferente de proteção. Então, quando ele pega essa proteção e abre com o moleque e dá essa legalidade, a família fica desprotegida. Só que a mulher, se ela não edificar a casa, mas existir um sacerdote para proteger diferente, ainda tem a proteção. Pode não ter edificação, mas tem a proteção. Quem está entendendo? A proteção é mais forte que a edificação, então. Porque a proteção vai estar te protegendo. Se existir uma cobertura espiritual sim aí, não vai estar protegendo toda a família. Aleluia. Vamos lá, só pegar aqui. Fugiu. Todo pecado oculto, ele vai ter efeito em público. Como é esse pecado oculto que vai ter efeito em público? Quem sabe me dizer? Todo pecado oculto, ele vai ter efeito em público. Todo pecado oculto, ele vai ter efeito. Efeito significa o quê? Consequência. Mas muitas das vezes a pessoa está passando um perrengue e a pessoa diz logo que está em pecado, né? Não significa isso. Mas tem pecado que o próprio Deus ele está usando alguém, larga teu pecado, aquilo lá, quando a pessoa se quebra, se esparrama todinho e veio a público. Porque veio a público, porque veio a essa pessoa ela envergonha. Acã foi envergonhada ou não? Foi envergonhada. Por isso que todo pecado oculto
e tem efeito público. Ou seja, tudo que você faz em secreto afeta a sua família, a igreja e trabalho. Mas por que afeta a tua família, a igreja e trabalho? Como afeta a tua família, como afeta a igreja, como afeta o trabalho? Quem sabe dizer? Como afeta a tua família, como afeta a igreja, como afeta o trabalho? Fácil, da igreja é fácil. Da família eu estou falando. Do teu trabalho também, vamos lá. Afeta a tua família, afeta a igreja, afeta o trabalho. Como é? Mas como é esse pecado oculto? Quando a gente fala em pecado oculto, o que é pecado para vocês? É trair a mulher, Só que pensa. roubar, Só vê isso. mexer. Porque são os mais graves. As mínimas coisas. Tem coisas que estão malditas na nossa casa e a gente O que é? não sei. Você que deve saber. Você tem que falar para saber o que é na casa. Porque na minha mente é isso. Na minha também. Eu roubar, ele me trair, eu dou ele. Só isso, né? Eu tenho certeza que é só isso. Falar mal de irmão é pecado. Mentir. Amar. Mentir. Falar mal do teu irmão é pecado. Não. Né? É pecado. O que é pecado? Só se fala logo que é pecado. Traição. Só isso. E um camarada que entrava na Bíblia foi segundo o coração de Deus. E o que não traiu na Bíblia foi para o inferno, chamado Saul. Beleza. E aí? O que vale mais? Um coração arrependido? Ou que nunca pecou, mas também chegou no final e saiu da Coração presença. arrependido. Né? Coração arrependido. Ah, é, né? Mas bora lá, vamos lá nessa aqui. Vamos lá. O que você faz secreto? Afeta a sua família, a igreja e trabalho. Como afeta a sua família? Tá falando. De que forma afeta a sua família? Trazendo maldição. Que tipo de maldição? É briga, é problema, é filho quando cresce vira rebelde. É tanta coisa que eu não vou nem falar, que você já sabe. Como afeta a igreja? Como afeta a igreja? Beleza, não tem mais vontade de ir para a igreja. Não coloca mais dinheiro para universidade. Não, afeta a igreja justamente a pessoa que está pecando, ela não sente mais prazer para a igreja. Ela vai perder o prazer, afetou a igreja. Mas por que afetou a igreja? Por que não afetou só a pessoa? Peraí, por que afetou a igreja e não só a pessoa? Eu quero ver quem é que vai me responder isso. Por que afetou a igreja e não só a pessoa? Tu responde. Então tu tem ciência disso, né, meu? Então tu tem ciência disso. Deixa eu ver a resposta dele. Porque ela faz falta, né? Por isso que ela afeta a igreja. Porque ela faz falta para a Cristo, faz falta para a igreja. Ela é o corpo. Não, olha, desculpa uma coisa. Depois que eu tive ciência, ainda que a pessoa não venha ser da minha igreja, mas quando ela se desvia, ela me prejudica também, porque ela prejudica o reino, vive no reino. Quem perdeu é reino, quem perde o reino, quem perde sou vou. Se você não se considera um derrotado porque seu irmão se desviou, você não tem visão de reino, você não vive no reino. Pastor, se eu sair, eu não assisti minha fala. Olha, desse jeito. Minha bolha. Quem está entendendo? Olha, aconteceu dois fatos, duas pessoas, até mostrei para você. Eu estava comentando com essa pessoa, até mostrei para ela a filmagem lá. Mas os todos vai encontrar essa pessoa. E outra hora eu queria julgar, eu queria dizer, tá vendo aí? É falso profeta, não sei o que. Mas quando ela tem talento, é uma alma. E nós perdemos o reino das trevas. E o nosso lema é resgatar, saquear. Aleluia, Deus! Já pensou se ela cara, meu irmão, você é tão bom dizer, minha filha Jesus te chamou, por que ele está fazendo isso? Mas outra hora você está vendo, eu te falei. Não. Quando eu estou falando de apaixonado de graça, saquei você. Porque não é preciso ser desse ambiente, é preciso ser do reino, para entender que nós somos o reino. Quem está entendendo? Ou é mais fácil a gente amar logo que está perto de nós, é muito bom. É muito bom a gente amar, irmão. Mas quando eu fui entender o que é reino, quando eu fui entender o que é a divisão de reino, ontem eu falei algo lá no estudo, lá na pastora Andressa, que estava lá, eu falei algo muito importante, que eles pegaram sobre postura sobre o obreiro. E eu falei, não entendi muita coisa que era postura de obreiro, não. Eu fui pessoas que estavam lá, o Rodrigo mandou uma apostila que dava daqui, acho que lá para casa da mamãe.
Eu tive que colocar de celular aqui um do lado do outro. Mas não termina a portilha passando assim, sabe? Aí terminar, bater o celular e não termina a portilha. Mas olha só, a ausência de gratidão é uma postura de um mau caráter de ovelha. Como assim? Eu não sabia disso e eu era um mau caráter. Porque vamos lá, olha o que aconteceu, vamos lá. O pastor lutou por ti, cuidou de ti, orou por ti, fez capaz de fez tudo isso, mas no primeiro momento que ele cometeu falha, o que tu vai falar? Vai ficar com raiva, vai ficar com ódio. Eu estou te falando porque isso aconteceu comigo. Quando degriniram a minha imagem, eu fiz a mesma coisa, fui lá e degrini a imagem. Coisas que não era para mim fazer. E hoje eu estou tentando consertar, mas não está sendo fácil. Quando degriniram a minha imagem, a primeira coisa que eu fiz foi rebater para degrinir a imagem. Em vez de amar, eu fiquei com. Aí eu fui entender que é muito fácil tu amar quem te ama. Difícil é tu amar quem te caluniou, quem degriniu a tua imagem. Rapaz, tu fez mal para ti. É difícil, não é? E eu faço o contrário. Eu passo a amar cada vez mais. Glória a Deus. Diante de Deus, irmão. Então tem coisas agora que eu já não vou fazer de jeito nenhum. Se me caluniou você, meu filho, eu não coloquei. Foi o que fiz. Me faça entender. Porque se eu errei, eu estou aqui para consertar. Como o cidadão falou comigo, se eu te caluniei, falei mal de ti, e foi difícil eu consertar. Da mesma forma foi eu. As pessoas ficaram, a maioria sabe o que eu estou falando. As pessoas ficaram com ódio, mesmo tendo eu, mesmo tendo vários, isso não compete. E não compete, não interessa a mim, interessa a Deus. O que compete, interessa a mim, é amar. É viver com visão de reino. Oi? Não dá para competir com o André, então. Eu amo mais ele. Eita, Jesus! Defende mais ele. Defender. Quando fala do Senhor, Deus te livre. É verdade. Não ciúme. Olha que interessante. Se não te afetou o desvio do irmão, se não te afetou a ausência de um irmão, meu irmão, porque você não está vivendo bem, meu irmão. É por isso que quando sai da igreja, a igreja ela é afetada, porque faz falta. É corpo. E fora do corpo está vulnerável. E o diabo está achando graça. E o diabo está dizendo, eu te roubei mais um. O diabo está dizendo, ei, eu tive vitória, eu teve derrota. Enquanto nós pensamos que estamos tendo vitória, estamos tendo derrota. Agora, mais bonito, vamos lá. Quando eu estava pregando lá, eu falei algo bacana. Nós estamos há 6 anos praticamente juntos, sim ou não? 6 anos. A maioria da igreja, tu não vai ver a mesma pessoa há 6 anos que tem aqui, ó. Aqui está a mesma pessoa há 6 anos. Mas vai nas igrejas, tudinho. Como só a mesma pessoa? Já tem um bocado de geração. E uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, pastor, tu tem que te acostumar que vai entrar e sair. Olha o pensamento dela aqui, não tem que entrar e sair. Vai entrar, se preparar e ir pro céu. Glória a Deus. Não foi feito para isso. 6 anos que eu conheço o pica-pau. Isso. Quem está entendendo? É viver reino, é ter visão de reino. Nós temos que implantar a visão de reino. A visão de reino é ter a consciência de que o pecado do outro afeta a família dele, mas afeta a igreja e afeta o trabalho. Só que o problema é que se nós não tivermos a consciência de dizer, ei, sai desse pecado como diz o diabo. Se conseguires convencer o teu irmão do erro, do pecado, livrar-te a alma dele do inferno. Aleluia. Eita, Jesus! Você está entendendo? Aleluia! Mas no troca eu pensava que era esculhambar, né? Era só chegar assim, tu vai para o inferno. Não. É demonstrar aquilo que Cristo botou na nossa vida. Se Cristo verdadeiramente botou amor, nós vamos ter que chegar com amor. Além de que a gente venha falar que vai para o inferno, mas a gente vai ter que falar com uma outra forma de expressão. Ou seja, tem momentos que nós vamos ter que falar diferente. Por exemplo, tem momentos que eu chego com a minha família, eu nem verdade, estou aqui tem que estar falando. Porque de Jeremias é conhecido como profeta chorão. Porque ele falava aquilo que ele não quer, e depois já chorando porque sabia que o povo ia ficar com raiva dele. Você está entendendo? Tinha a família dele, tinha colega, tinha tudo. No meio do Israel, ele tinha que falar, velho,
sem medir esforço. Não foi que eu quero? Então, por isso que uma pessoa que está em pecado oculto, ela vai prejudicar a família, ela vai trazer muita maldição para a sua família, ela vai afetar a igreja, também porque ela não vai querer uma vida para a igreja por causa do seu pecado oculto, e ela vai afetar seu trabalho. Uma hora ou outra ela vai inventar tudo isso aí e acabar perdendo seu trabalho, porque vai ser afetado. Ou seja, preste atenção que todas as áreas da nossa vida é afetada. Verdade. Todas as áreas, atenção. Todas as áreas ela é afetada. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Eu vou dar uma aula, até 9 horas. Tá, vamos lá. Gabi. Gabi. Aleluia. Revela a Deus, vinte profundo e escondido. Vamos lá. Ou seja, a vitória não garante imunidade. Olha só. A vitória não garante imunidade. Depois de uma grande vitória de Israel cá, estava tudo alegre. Estava o quê? Confiante no Senhor. Poxa, afinal de contas, não perdi uma batalha. E existiria uma maior batalha. A maior batalha praticamente era o muro de Jericó. Romper o muro de Jericó. Então, você imagina, passava até carruagem em cima do muro de Jericó. Você imagina o muro de Jericó ser rompido. Olha a loucura. Você imagina um exército lá dentro. Não, você imagina romper apenas o muro de Jericó. Então olha a dificuldade maior. Poxa, pelo amor de Deus. Se o Senhor nos entregar a vitória, aí vai ser fichinha. Se a gente passou aqui, aquilo ali é fichinha. O que vem pela frente é maior. Então eles tinham a convicção, eles tinham a confiança de que eles enfrentariam qualquer inimigo e ganhariam a batalha. Só que eles não tinham a consciência de que havia algo errado dentro do acampamento. E o líder não tomou consciência disso. E quando ele foi tomar consciência foi quando o povo perdeu a batalha. O povo foi derrotado. E quando ele foi derrotado foi que ele foi ter a consciência. Para lá, não era para a gente ser derrotado pelo povo tão pequeno. Não era para a gente ser derrotado por uma batalha tão pequena. Acabamos de vir de uma grande batalha. E nós tivemos êxito, nós tivemos vitória. Isso aqui seria apenas um cumprimento da grande batalha que tivemos. Mas ganharam uma grande batalha e perderam uma pequena batalha. Tem gente que vai conquistar uma grande batalha, mas se não vigiar vai perder uma. E uma pequena coisa vai perder aquilo que passou anos conquistando. Você imagina, nós lutarmos tanto, conquistarmos tanto, e por causa de um minúsculo erro, perder tudo aquilo que nós lutamos para conquistar. Misericórdia. Não, perder as grandes vitórias por causa de uma pequena batalha. Toda grande vitória não vem de uma pequena batalha, vem de uma pequena batalha. Toda grande vitória vem de uma grande batalha. Aí chega perto, tudo aquilo que conquistou por uma pequena batalha. E tem gente perdendo isso, irmão. Tem gente perdendo isso. Muita gente está perdendo por causa desses mesmos erros com ele. Só que o problema veio ali maior. É porque esses pequenos erros, às vezes, nós não damos crédito. Achamos que esses pequenos erros nós vamos colher pequenas consertas. Lá foi um pequeno erro de colher o grande conserto. Foi um pequeno erro de colher o grande conserto. Quem está entendendo? Amém. Pode, Jesus. Aleluia. É por isso que o próprio Deus, quando Ele nos chama a atenção,
ele leva uma obediência muito a sério. Porque quando ele chega no chamar a atenção, é porque ele está dizendo: eu não quero que você seja derrotado. Eu não quero que você venha perder. Eu estou te avisando. Porque se você perder, não vai ser, meu. Se você perder, não vai ser nem punição minha. Se você perder, foi por causa do erro que você cometeu. A escolha que você cometeu, você teve erro. E lembra-se que quando nós escolhemos, fica lá atrás. Quando nós perdemos, fica lá na. Porque a escolha se torna passado e a derrota se torna futuro. Por isso que toda vez que nós cometemos, eu estou falando, vou ser bem claro, não preste atenção na sua vida. Preste atenção na sua vida. O que foi que você trouxe para a sua vida? Onde você está errando? O que você esconde? O pastor Gustavo vai ver como o pastor Gustavo faz. Está pensando que o pastor Gustavo é santo? Ele vai fazer assim, não vai expor aqui, lotar para não terminar. E vai vir um pouco. Aleluia. Lembre-se de uma coisa: se tem casa amaldiçoada, é porque por pequenas coisas, pequenos delitos, pequenas infrações que foram feitas, está vindo à tona agora. Fica de pé. Quando ele foi descoberto, Acã vai dizer: mas assim, realmente eu pequei contra o Senhor. E eu fiz assim, assim, assim. Não espera ser revelado. Revele antes de ser revelado, porque será pior ainda. Porque quando nós nos arrependemos, quando eu falo, irmão, de pecado, como a Ana pensou, logo pode dizer: não, mas são pequenas coisas que eu estou falando. Pequenas coisas, delitos pequenos que às vezes nós não temos como pecado, mas é pecado. Existem vários tipos de pecados, são milhões de pecados que existem. E são pequenas coisas que muitas das vezes, ao seu ver, parece que não é, mas é pecado. É erro, é falha. Quem está entendendo? Às vezes seja uma pequena mentira. Uma pequena mentira leva a consequência também. Vamos lá. Cheguei para a mulher, falei que eu ia comprar um agitador novo para a máquina dela. Eu vou lá, pego, boto um agitador velho, acho que tá bom. E aí? Falei a verdade ou mentira? Mentira. Botei um agitador que estava bom, mas eu falei para ela que eu ia comprar um novo. Na verdade, o meu está bom. E para mim não é pecado, mas é mentira. Eu também menti, eu disse que o produto era bom. A gente que não faz, não vai vender nenhum. Só que existe o marketing, existe o marketing, existe a mentira. Não vão confundir marketing com mentira também. É pra mim. Se você não falar, você vai vender o produto, vai falar mal do produto, mas você vai vender o produto. Se você falar mal do produto, existe peças que são completamente escrotas, mas ele não. Isso aqui, como eu vou dizer que essa máquina, essa peça é escrota, não presta. Mas como ela vai botar a peça, tem essa, não tem outra? Se ela comprou aquela máquina. Quem está entendendo? Eu não posso, o camarada não pode chegar com o comandante a gente dar meu carro e dizer para o meu carro ficar bom e vai dizer: não vai prestar não. Já falar assim comigo? Seria o mecânico que vai dizer: vai ficar bom não, que nada, não vai prestar não, uma coisa não vai prestar. Melhor do que mentir. Está entendendo? Não, não funciona assim, não vai prestar. Se tem peça, vai prestar. Na verdade, essa peça aí também é muito bom, vai quebrar o carro. Quer saber, pelo amor de Deus, você entendeu alguma coisa ou não? Aleluia. Entenderam, José? De Arimateia, Ana? Então tem pequenas coisas que estão dentro da nossa casa que às vezes a gente trouxe como maldição e não sabe. Tem muita coisa. Agora prestar atenção que a gente vai ver. Amém? Isso aqui é um pequeno estudo bem rápido, isso aqui até não ia aguentar gravando, mas vamos gastar também, tá bom. Vamos orar. Soberano Deus, eterno, grandioso e claro. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este estudo. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor, nos sustentar, porque a tua graça
Se não fosse a tua graça, nós não estaríamos aqui. Se fosse a tua graça, nós não estaríamos vivos. Se não fosse a tua graça, Pai, nós não estaríamos de pé. Mas pela tua infinita graça, pela tua infinita bondade, teu infinito amor, nós estamos aqui porque o Senhor tem poupado, guardado nossa vida e nos protegido, Pai. Leva a tua igreja debaixo da tua santíssima paz, guardando, livrando e abençoando cada vez mais. Meu Deus amado, que a tua igreja possa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Antes de eu dar a bênção apostólica, chamar o Antônio aqui para bater os parabéns.